Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início a uma nova unidade, unidade 6. Vamos continuar também falando sobre a literatura e a obra, né? Essa fase literária que nós vamos estudar agora é o pré-modernismo, beleza? E aí, ao final, a gente tem um grande objetivo a cumprir, que é identificar as características do pré-modernismo, beleza? Então vamos lá. E o que foi esse pré-modernismo? Ele acontece ali no final do século XIX para o início do século XX. Ela não foi uma ação organizada, nem um movimento, e por isso deve ser encarado como uma fase, beleza? Então é uma fase literária, né? Ela não possui um grande número de representantes, mas conta com nomes de imenso valor para a literatura brasileira, que formaram a base desta fase, beleza? Foi aí uma grande... essa fase foi uma transição, né? Que deixou para a gente algumas obras tão marcantes, que pode ter sido Os Sertões, né? De Euclides da Cunha, Urupês, de Monteiro Lobato, são autores que até hoje são tão famosos, né, para a nossa literatura. Sabendo que o pré-modernismo ele não é chamado uma escola literária, e sim uma fase literária. Ah, professora, por quê? A gente estuda dentro da literatura, mas ele não é uma escola literária. Por quê? Porque a gente não tem um grupo de autores afinados em torno de um mesmo ideário, né? Ou seja, a gente não tem uma característica específica, autores que escrevam só ali a respeito desse pré-modernismo, beleza? O pré-modernismo ele é um termo genérico que designa toda uma vasta produção literária que caracterizaria os primeiros 20 anos deste século. Tranquilo? Por apresentar uma obra significativa para uma nova interpretação da realidade brasileira, né, como pelo seu valor estilístico, nós vamos limitar o pré-modernismo ao estudo de Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Tranquilo? E aí, nós tivemos aí duas grandes obras, né? Dois grandes livros. Os Sertões, que a gente vai falar ali sobre a Guerra dos Canudos, Euclides da Cunha, ele pesquisou muito sobre isso. E também temos Canaã, que é de Graça Aranha, beleza? E esse pré-modernismo, ele vai até a Semana de Arte Moderna, beleza? Que é até o ano, né, que aconteceu essa Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. Lembrando que o pré-modernismo ele traz coisas novas, né? Ou seja, coisas modernas, beleza? Ele dá um início, né, a coisas modernas dentro das obras literárias, né? E aí, quando a gente também fala sobre Monteiro Lobato ele faz parte desse pré-modernismo. E através do Monteiro Lobato também tem o surgimento da literatura infanto-juvenil, porque até antes, né, do Monteiro Lobato, aqui no Brasil a gente não tinha uma literatura voltada para as crianças, para os adolescentes, essa fase, né, do infanto-juvenil. Por isso que o Monteiro Lobato é tão importante para a nossa literatura brasileira, tanto essa literatura para os grandes, né, quanto para os pequenos. Falei para vocês, né, que o pré-modernismo ele não é constituído como uma escola literária, né? Mas elas têm obras tão inovadoras, apresentam uma ruptura com o passado, com o academismo. A linguagem de Augusto dos Anjos, que era um autor, né? Ponteadas de palavras não poéticas. Ele falava muito sobre cuspe, vômito, escarro, vermes, né? Ele sempre afrontava a poesia parnasiana que ainda estava em vigor. Então, o pré-modernismo é aquela transição, né, do parnasianismo para o modernismo. A gente vê muito que eles não têm pudor, não é nem pudor, gente, é tipo assim, eles não têm cerimônia, eles falam sobre qualquer coisa, né? A denúncia da realidade brasileira, né, negando o Brasil literário herdado de romantismo e parnasianismo, o Brasil não oficial do sertão nordestino, dos caboclos interioranos, dos subúrbios, é um dos grandes temas aqui do pré-modernismo. O regionalismo também, eles falam muito sobre o norte, sobre o nordeste brasileiro. O subúrbio carioca também, eles falam isso. Eles falam também sobre o interior paulista. Os tipos humanos marginalizados, né? O sertanejo nordestino, caipira, os funcionários públicos, os mulatos. Eles falam também sobre uma ligação com fatos políticos, históricos e econômicos e sociais contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Temos grandes autores e grandes obras nesse período.
e eu gosto muito de, quando eu estou dando aula sobre o pré-modernismo, eu gosto de enfatizar muito a obra, né, do Euclides da Cunha, esse autor aí tão importante para a nossa literatura brasileira. Ele escreveu, né, uma obra que foi internacionalizada, ou seja, no mundo inteiro, essa obra, Os Sertões, ela é conhecida, beleza? Essa obra, né, Os Sertões, ela retrata a Guerra dos Canudos, sendo publicada nos seguintes idiomas: alemão, chinês, francês, inglês, dinamarquês, espanhol, holandês, italiano e sueco. Então, por isso que eu tanto falo para vocês que o Euclides da Cunha, ele é muito importante para a literatura brasileira. Essa obra, Os Sertões, é uma das obras internacionalizadas aí que saiu do Brasil para o mundo. Ele também escreveu... ele escreveu em 1902, tá, gente? Bem no início do século XX. Tivemos também outra obra, né, que é o Contrastes e Confrontos, A Margem da História, né, que também ele fala sobre a Amazônia, sobre a viagem que ele fez a essa região, beleza? Temos também o Monteiro Lobato, grande autor aí que influenciou bastante na criação da literatura brasileira, beleza? Ele é muito conhecido, assim, a maioria das crianças que a gente fala sobre Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles vão lembrar aí do Monteiro Lobato, tranquilo? E aí, ele nasceu em São Paulo, ele passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles em Urupês, que é uma grande obra aí do Monteiro Lobato. As principais obras é Urupês, né, que aborda a decadência da agricultura no Vale do Paraíba após o ciclo do café. Ideias de Jeca Tatu, que fala histórias de Vilela, Camila e Rita envolvidos em um triângulo amoroso. A Menina do Nariz Arrebitado, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse nome, né? Que tem os personagens principais, é a Emília Narizinho, em uma dessas histórias, né? As boas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E temos também o Pica-Pau Amarelo, que aborda a turma do sítio. Emília, Narizinho, Pedrinho, Marquês de Rabicó, Conselheiro, Quindim, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Cuca, Saci, dentre todos esses personagens, né? Eles vivendo situações e aventuras que mexem com a imaginação da criançada. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, deixa eu passar aqui, essa imagem aqui, né? Foi quando a TV Globo fez como se fosse uma minissérie, né? Dessas obras, grandes obras do Monteiro Lobato. Então a gente vê que foi muito importante. Temos também, né? O Lima Barreto, que foi um grande também escritor dessa obra aí, né? Dentro do pré-modernismo, beleza? E ele candidatou-se, né, a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas vocês acreditam que a inscrição dele não foi sequer considerada. Eu acho assim que eles devem ter se arrependido, né, de ter perdido aí, de ter negado essa participação desse grande escritor, né? E por conta dessa fase, né, por conta desse acontecimento, ele escreveu alguns capítulos de uma grande obra dele, né, que é o Cemitério dos Vivos. As principais obras dele é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Gente, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma das principais obras dele, muito conhecidas. Numa e Ninfa, Morte e M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, Cemitério dos Vivos, né? Então temos muitas obras aí do Lima Barreto. Temos também o Augusto dos Anjos, que o Augusto dos Anjos, ele bacharelou-se em letras, ou seja, ele estudou essa literatura, né, a língua portuguesa. E aí ele nasceu, gente, em Paraíba do Norte, né, em 1884. E depois ele foi lá para o Rio de Janeiro, onde ele deu muitas aulas, né, ele gastou, né, ele doou muito do seu tempo para o magistério. As principais obras dele é Saudade, Eu e Outras Poesias, Psicologia de um Vencido e Versos Íntimos. Então, Augusto dos Anjos também é um grande nome conhecido dentro da literatura brasileira, trazendo essa inovação dentro da literatura, beleza? Gente, como o pré-modernismo ele é uma fase, né? Ele antecede o modernismo, nós vamos gastar muito tempo nesses estudos sobre o modernismo também, tá bom? Então, é importante que vocês façam as anotações de vocês, que vocês busquem outras formas, né, para entender esse pré-modernismo. E uma dica que eu dou para vocês:
quem tiver acesso a podcast, acessem, né, procurem o podcast que ele fala sobre os sertões, né, de Euclides da Cunha. Aí vocês vão ver como é tão rica essa história da Guerra dos Canudos, né, o que acontece dentro daquela guerra, beleza? Bons estudos para vocês, gente!